investidoras maravilhosas que se conectam com esse tema. Gestão em fé, por quê? A gente ensina gestão para as empreendedoras, que é o grande gargalo do negócio, que elas empreenderam, e o melhor de tudo é ter fé, porque se você realmente não anexar as duas coisas, vai dar ruim, não vai dar ROI, e a gente quer que você tenha muito ROI aí no seu empreendimento. Muitas empreendedoras começaram um negócio próprio por necessidade, por falta de opção, por não terem sido devidamente aproveitadas no mercado de trabalho, por N motivos que nós sabemos, não só questões de isso, muito antes disso. Então, por liberdade, por horário, por flexibilidade, por transição de carreira, por ter encontrado um propósito maior na sua vida, não só aquele job, enfim, cada uma com o seu motivo. O fato é que os latinos são muito bons em empreendedorismo, mas mundialmente o nível de mortalidade das pequenas empresas é o mesmo, viu? Então não se trata de mais ou menos cultura, mais ou menos capacitação. É porque é difícil mesmo você ter um negócio que você sozinho, que é a maioria das empreendedoras, eu empresária, né? Fazer rodar, e principalmente o gargalo da venda. Nós temos poucas empresas habilitadas no mercado ofertando o BPO comercial, que é vender aquele bom produto, aquele bom serviço. Então ele tem que estar azeitado com aquele ramo de negócio, entender por dentro como funciona todo o processo para conseguir vender a verdade. Quando ele entrega, quando ele comercializa, quando ele negocia com o cliente potencial, em qualquer estágio que esteja da jornada da esteira de compra, cold, hot, lead, quando ele começa a prospectar, ele tem que em todo o tempo estar falando a verdade. E essa coisa de fé veio muito no momento certo em que as empresas estão perdidas. Será que tem que mentir para vender? Será que tem que exagerar ou omitir para vender? Porque a parte ruim do negócio que está sendo comercializado ninguém quer falar. Se o cliente não perguntar, o vendedor não fala. Então, assim, ele espera, ele já vem todo preparado para quebrar aquelas objeções. Então, que tal não ter itens que negativo aquele bem, produto ou serviço, né? Então, é interessante você fazer a tua verdade dentro do teu business, em todas as etapas, desde o conceito, desde do propósito que sustenta a postura, o posicionamento. Então, é importante a gente ter essa visão muito clara que as empreendedoras precisam sim de gestão, e aí eu tô super junto para justamente ajudar nessa área que é a minha especialidade. E aí peço, solicito, oriento, venham para a gestão e fé, porque em muitos momentos você fez tudo certo, tecnicamente você está correta, com bom propósito, bem posicionado, com a postura correta, já identificou o teu cliente ideal, está fazendo os canais, está se divulgando nos canais corretos e a venda não acontece. O que é isso? Falta de fé? Não, às vezes a fé é muito falada, mas é pouco agida, tá faltando talvez atitude. Então eu tô me obrigando a sair do meu conforto, que a gente não gosta de se expor e fazer vídeo, e isso eu comecei há pouco tempo, o quê? 2 anos pra cá, e não com constância devida, não com a cadência devida. E a gente tem que fazer a nossa venda, divulgação, e para as empreendedoras, até hoje eu encontro pessoas resistentes a se expor. Como assim se expor? Com limite, com cautela, com cuidado, que é expor o seu produto, porque a empresa pequena é a própria dona do negócio, é a própria empreendedora. Então, as pessoas querem conhecer não só essa dona do negócio, o negócio é bom, o produto, até gostei, vira commodity rapidamente, sempre alguém te copia, faz até melhor do que você entregava aquele produto ou serviço. Então, o que vai ser a âncora da pessoa continuar comprando com você e indicando para as pessoas? A dona do negócio. Quando a gente fala que o CPF é mais importante que o PJ, é exatamente isso. Quem é essa mulher? Quem é essa pessoa que está mantendo esse empreendimento? É alguém que eu gostaria de me relacionar? Esse produto vem da mão de quem? Qual é o processo da produção? É verdadeiro? Quais recursos são utilizados? Tem ética? Tem valores cristãos ali? A pessoa não se corrompeu nem moral nem financeiramente? Então, conhecer todo esse elo de cristão se tornou uma coisa muito vaga, muito modismo, mas quem é cristão de verdade que nasceu de novo? Fala a verdade.
Muito poucos. Como é que eu sei quem é um cristão que nasceu de novo e não nasceu de novo? É um cristão igrejeiro, vai para a igreja todo dia, lê a Bíblia todo dia, já até jejua, ele canta louvores lindamente, é uma pessoa aparentemente muito correta, obras sociais, mas não nasceu de novo. Por quê? Quando você vai ver atitudes, palavras, em algum momento você percebe incongruências. Gálatas 5:22, ele não frutifica o Espírito Santo. Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, longanimidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Não vem, não acontece. Por que não acontece? Aí a gente fica pensando, né? O que travou nesse cristão, nessa cristã? Normalmente a pessoa acha que já tem o Espírito Santo porque ela já aceitou Jesus. E não é assim. Jesus, ao ascender aos céus, nos ordenou que nós ficássemos em Jerusalém até receber o poder. Que poder é esse? O Espírito Santo. Tipo assim, eu enviarei outro Consolador. Jesus é o nosso Consolador, o Salvador. Mas se não vier o outro Consolador, que é o Espírito Santo, que Jesus nos enviou, que é o próprio Espírito de Jesus em nós, que é o próprio Espírito de Deus em nós, a gente não vai aguentar essa jornada de trabalho, de longas horas, pesquisa, estudo. Aí você pivota, vai rodar, não deu resultado. Começa novos testes, faz o ajuste, encontrar parceiros estratégicos certos, ser valorizado na sua entrega, conseguir monetizar o que você precisa. Então você vai dizer assim, mas o meu negócio, o meu empreendimento não está me pagando, não está tirando nem um prolabório, mas Deus supre as minhas necessidades, não o que eu quero, mas supre as minhas necessidades. Então é super valioso você unir a tua gestão com a tua fé. Então é isso que nós queremos falar para essa empreendedora, não desanimar, mas procurar ter e buscar os caminhos certos. Buscar o conhecimento. Aonde você tem ido buscar o conhecimento? Na palavra de Deus, claro, é a fonte. E depois eu tenho toda uma vida prática diária. Você acordou, glorificou a Deus, consagrou aquele dia ao Senhor. E depois? O que mais que vem no dia a dia, nas minhas tarefas, na minha gestão de tempo e produtividade? O meu propósito está clarificado ali, porque aquelas ações, atividades, reuniões, tarefas, tudo que eu colocar na minha agenda, para eu ser produtiva e bem produtiva, eu vou conseguir a famosa prosperidade em todas as áreas da minha vida, eu preciso estar com um propósito muito bem alinhado. Propósito, produção, prosperidade. Propósito, produção, prosperidade. Propósito no pensamento, propósito no falar, propósito no performar. Então a gente precisa realmente ter esse alinhamento. É bonito de falar, mas difícil de fazer. Calma, respira. Dá tempo ao tempo. Quando você pega uma pessoa, não é raro, tá? Com a vida muito desordenada, o que a gente pede? Que tal se você começar a colocar os itens, assuntos da sua vida nas caixinhas? Eu vou dar uma dica muito simples, que é um erro básico e recorrente. Como está a sua gestão doméstica, a sua gestão pessoal? Sabia que eu já tive que parar a reunião com diretora de empresa porque teve um incidente doméstico por falta de planejamento? Como, gente? Como que você vai estar com uma cabeça boa no trabalho para cumprir uma agenda corporativa se a vida doméstica, a gestão pessoal tá falha, tá ineficiente? Vai dar ruim, não vai dar ROI? Então você precisa ordenar lá em casa a hora da lavanderia, do supermercado, do sono, alimentação, a ordem da casa. Tudo é feito com ordem. Ordem é progresso. Então, que horário da gestão pessoal você vai cuidar? A hora do marido, a hora do filho 1, filho 2, filho 3. Cada filho quer ter um tempo para ele. Poxa, a mãe não me dá um tempo de qualidade, de profundidade. Ela tá um tempo em família com todo mundo, mas cada filho tem uma característica. E aquela característica particular precisa de um atendimento. Você está formando nações. Uma vida forma uma nação, né? Deus fez de Israel, de um único homem, de Jacó, que foi transformado em Israel, ele transformou uma nação. Criou uma nação a partir daí, transformou o homem em uma nação. E as mães fazem muito isso, as matriarcas, as mães empreendedoras, as empresárias, as investidoras são responsáveis por criar essas pequenas criaturinhas. Os futuros investidores dependem dessa mãe empreendedora. E a gente faz um esforço quando a gente se reúne. Ontem nós tivemos 2 lives, uma com a querida Adriana Lourenço, outra live depois no grupo do Gestão e Fé, que são empresárias e empreendedoras que se conectam com esse tema e estão lá com a gente, gratuito no WhatsApp. Se você quiser participar, me dá um oi. E a gente fala exatamente propósito,
dessa PJ aí, que vai ancorar tudo isso. E nesse propósito, a vida familiar não vai ficar de fora. O propósito é você e o outro, a sociedade, a comunidade que nós estamos inseridos. Então nunca é o propósito sobre o meu umbigo, sobre o que eu quero. É sobre o chamado de Deus na minha vida. Nós temos um chamado coletivo, que é o ID, pregar o evangelho, anunciar a toda a criatura, e nós temos um chamado muito individual. O meu é gestão. E eu super quero ajudar as empreendedoras a serem as suas próprias gestoras. E eu tenho um curso chamado Desafio 21, são 12 vídeos gravados, que está aqui no link do Instagram, que você clica, paga e vai direto pro curso. É super acessível e é para você começar, sabe aquela bagunça? Começar a sair do zero. A gestão doméstica, o tempo para você ordenar as coisas básicas, fazer primeiro o dever de casa, aí organizou a sua vida, faz um resgate histórico, de onde eu vim, onde estou, aonde eu quero ir, se alinha com Deus, cura a sua identidade com o seu Criador, que é a arte vertical da cruz, depois com o próximo, né, que são os 2 mandamentos, amar primeiro a Deus e amar o próximo como a ti mesmo, e amar a Deus com toda a tua alma, né, mais ou menos. Então a gente tem que organizar esses itens, aí organizando essa mulher, gestão pessoal, aí a gente vai para a gestão empresarial. Quando a gente fala de gestão pessoal, a gente vai no autoconhecimento para poder fazer autogestão. Ninguém pode fazer a gestão daquilo que não conhece. Então, se conhecer, é o exercício diário. Melhorar as nossas rotinas, turbinar a nossa rotina, super pode. Dormir mais cedo, acordar mais cedo, eu que o diga, é um baita esforço. Porque quem tem o hábito de ficar no computador até 11 horas, 1 hora da manhã, vai ter que mudar essa rotina aí. E é um desafio que a gente tem vencido, graças a Deus. E até você ter uma rotina de excelência, você vai subir e descer várias vezes. Tenha paciência com você mesmo e você vai conseguir. A alimentação já melhorei muitíssimo. Exercício físico já melhorei. Então, eu dependi de academia, não dependo mais, fazer isso em casa. E você? Como é que você faz toda essa gestão pessoal? Aí você bem ordenada, porque ordem é progresso, lembra? Aí você vai para a gestão empresarial. Administrativo, financeiro, operacional, comercial. Gostou dessa palhinha aí? Eu quero deixar gravado, quero compartilhar, de vez em quando entrar, fazer um vídeo. E quero tentar, agora que eu tenho agenda livre, dá para fazer esse horário de 1 hora da tarde, fazer essa live aí de alguns minutos preciosos para compartilhar experiência, sabedoria, conhecimento, e que Deus nos dê os seus 7 espíritos, né?